Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Aconteceu em Bonito, no Mato Grosso do Sul, a 4ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, participou do evento e, durante o discurso de abertura, anunciou que a entidade vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional para assegurar o direito de realizar sustentação oral nos tribunais brasileiros, em especial no STF. E é essa carteira que cada um de nós temos e carregamos diariamente, que muitos banalizaram e tratam como carteirinha, ou carinhosamente como a vermelhinha. Ela é a carteira de identidade do advogado no Brasil. Ela é a carteira de identidade da advogada brasileira. Ela é que permite que todos nós, advogados e advogadas, possamos substituir a voz do jurisdicionado perante o judiciário brasileiro. Ela que permite que nós possamos brigar e lutar todos os dias unidos para que essa voz não possa ser calada nas tribunas dos tribunais do Brasil. E é com essa mesma garra, e é porque o diálogo não foi capaz e nem possível de resolver. Fomos até onde pudemos, presidente Bito, em relação à salvaguarda do direito da advocacia a fazer sustentação oral nos tribunais brasileiros. É que nós, todos unidos, na próxima semana, apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o Estatuto da Advocacia, que é regido por uma lei federal, e é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada, da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Essa é a carteira que nos iguala em direitos, em deveres. Esse aqui é o nosso escudo e proteção. Quando me perguntaram, em uma das caixas de perguntas abertas ontem, qual era o conselho que eu poderia dar para um jovem advogado? Honrem essa carteira. Honrem essa carteira com ética, com urbanidade, com probidade, com respeito, com capacitação diária, com estudo. Honrem e façam que esse símbolo seja cada mais dia digno e valorizado e, sobretudo, respeitado, que é o que nós temos tentado fazer diariamente, Brasil afora, contando com o apoio irrestrito de cada presidente de seccional nesse país. O presidente da seccional da OAB de Mato Grosso do Sul e anfitrião do evento, Bito Pereira, destacou a importância da conferência para a história da advocacia e cumprimentou os jovens advogados e advogadas de todo o país. Vou dizer a todos vocês jovens que estão começando, independente da sua condição social, de onde você começou, onde você está, onde você nasceu, de quem é a sua família, façam uma coisa na advocacia, sobretudo aqueles que estão começando agora, para que vocês tenham vida de advocacia, vida institucional. Eu vou dar, não é um conselho, eu vou falar uma palavra que eu falaria para um amigo: distanciem-se dos pessimistas, não acreditem no impossível, trabalhem com amor e dedicação, tenham sonhos, façam da advocacia a realização dos seus sonhos. Ninguém fez nada grande nessa vida sem ter sonhos, sonhos legítimos, autênticos, que faz o seu coração pulsar. Não é pensar em ganhar dinheiro, ter fama. Isso pode acontecer com todos nós, mas como consequência dos seus sonhos, consequência do seu amor à advocacia. Faça da advocacia um sacerdócio, porque aqueles que assim o fazem, prosperam.
As grandes biografias são construídas por homens e mulheres que sonharam. Martin Luther King Jr., quando reuniu em 63 250 mil pessoas em Washington, ele não reuniu para dizer, eu sou uma liderança, eu sou um grande orador. Não era essa a mensagem era simples. Ele dizia, eu tenho um sonho. E essa frase se concretizou no maior discurso do mundo ocidental. Eu tenho um sonho, e esse sonho inspira pessoas até hoje. Esse sonho inspira pessoas até hoje, o sonho de igualdade, o mesmo sonho que inspirou um dos maiores homens que já viveu nessa terra, advogado, que carregou durante 27 anos um número no seu peito, um número de presídio. Qual era o número? 46664, é o número que ficou 27 anos no peito de Nelson Mandela, numa cela em Robben Island, em Cape Town. E ele saiu de lá dizendo, eu não quero revanche, eu não quero rancor, eu quero pacificar o meu país, eu quero igualdade para todos. Foi eleito democraticamente, e com esse sonho, Mandela e Luther King têm algo em comum, Sérgio Leonardo. Ambos, Prêmio Nobel da Paz, porque eles tinham sonhos grandes, sonhos que inspiram. Tenham esses sonhos. O mesmo sonho de liberdade que teve a primeira advogada brasileira, a Nossa Esperança, que no ato de desespero redigiu uma peça que é um HC, lutando por liberdade, e é a nossa primeira advogada. Tenham sonhos, alimentem sonhos, vivam tendo todos os dias sonhos, lutem por eles, que eu tenho certeza que o futuro será próspero. Nós temos um presidente do Conselho Federal que começou sua jornada institucional nos quadros da Jovem Advocacia, bem como que alguns presidentes seccionais que fundaram a Jovem Advocacia do seu estado, além de diversos diretores que hoje ocupam cargos por todo o país, que um dia iniciaram sua jornada na Jovem Advocacia, e que um dia eles também sonharam e lutaram por condições melhores, que acreditaram no impossível, e aquilo que poderia ser utópico se tornou realidade. E podemos hoje ofertar melhores condições para as próximas gerações. O Sistema OAB, por meio da sua diretoria, tanto do Conselho Federal quanto das suas seccionais, subseções, proporciona um melhor desempenho na atuação, sobretudo daqueles que atuam no interior, que necessitam realizar longas viagens para efetivar o seu mistério por meio da interiorização da advocacia, que leva estruturas seccionais e subseções, por meio das comissões e conselhos jovens, efetuam cursos de iniciação em parcerias com a ESA, com a caravana de prerrogativas, a construção de estruturas, fornecimento de material e o que for necessário para o exercício da profissão. E hoje, a Jovem Advocacia é um presente, que é presente na ordem, e que nós jamais possamos perder a coragem, a fé, a esperança, e saber que a Jovem Advocacia unida é sempre mais forte. O Conselho Nacional de Justiça acatou o pedido de providências feito pela Ordem dos Advogados do Brasil e determinou que o atendimento aos advogados da Unidade Judicial de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça aconteça sem a condição de gravação. A prática, que viola as prerrogativas da advocacia, foi constatada no trabalho de uma magistrada, então responsável pela coordenação da unidade, que condicionava o atendimento aos advogados à gravação e depois incluía o material no processo judicial eletrônico. Acompanhe. Na ótica da OAB, tanto da OAB daqui do estado do Rio Grande do Norte, quanto o Conselho Federal, entenderam que a transparência, a paridade de armas, ela pode sim ser preservadas, mas não ferindo a prerrogativa, né? Não condicionando o advogado a ter acesso ao magistrado, né? E em razão disso é que foi feito o pedido de providências junto ao CNJ para que o acesso ao magistrado seja feita de forma incondicional. Veja, o magistrado pode ter as cautelas que ele achar pertinente com relação ao momento do despacho com o advogado, né? O contato do advogado. Pode chamar assessores, pode deixar a porta aberta, pode até gravar e ficar com ela a gravação.
as cautelas que ela adotar, eu acho que seria outras opções que não violações de prerrogativa, né? E acontece que isso começou a ser costume dessa vara, né? E os advogados começaram a ser submetidos a esse tipo de condição, porque a partir do momento que existe uma condição, o advogado só pode ter acesso à conversa do magistrado se cumprir aquela condição. Em razão disso, um caso específico do advogado, Dr. José Tito do Canto Neto, entrou com a petição nos autos, solicitando que o despacho que foi feito junto àquela magistrada que estava presidindo a unidade judiciária não fosse colocado ao processo, porque não era desejo da defesa que colocasse ao processo. Então, além da situação sobre as violações de prerrogativas que isso causou, né? E isso também causa, e aí vai ser, logicamente, impedido de fazer daqui para frente, mas estava, de alguma forma, levando aos advogados a ter uma insegurança, até mesmo a sua integridade física e até mesmo a sua vida, né? Então, quanto isso foi grave e quanto essa decisão foi importante, não só para as prerrogativas, mas também para a segurança dos advogados. E essa decisão veio em grande momento. Eu digo grande momento por quê? Porque aqui estava sendo, a partir do momento que houve esse tipo de procedimento sendo adotado pela essa unidade judiciária, algumas outras varas começaram a adotar esse procedimento. Então, estava sendo agora costumeira não só naquela vara, mas também em outras varas. E aí veio em um bom momento para fazer cessar, né, esse tipo de procedimento que, além de ilegal, era também um risco, né, contra os advogados no exercício da sua profissão. A caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil esteve em Rio Branco, no Acre, para sensibilizar as autoridades local e a sociedade sobre a importância do respeito às prerrogativas dos advogados no exercício da profissão. A delegação visitou a Polícia Federal, a Administração Penitenciária do Estado e outras entidades. Confira. Tivemos a Caravana Nacional de Prerrogativas aqui no estado do Acre e visitamos diversos órgãos que lidam com a justiça, que compõem o sistema de justiça. Por exemplo, estivemos reunidos na Secretaria de Segurança, com o secretário-geral de Polícia Civil, com o diretor do IAPEM, que é o órgão prisional aqui do nosso estado, com o coronel comandante da Polícia Militar e também com o diretor-geral do ISE, que é um instituto que cuida de menores infratores, né? Os diálogos foram muito importantes. Tratamos sobre prerrogativas da advocacia, os direitos que o advogado tem em relação a esses órgãos. Também visitamos a Polícia Federal, Tribunal de Justiça, Ministério Público, sempre buscando demonstrar a importância das prerrogativas para que o advogado possa exercer de maneira plena a sua função constitucional. A Constituição nos diz que o advogado é função essencial à administração da justiça, que é imprescindível. E nós só conseguimos, de fato, cumprir esse mistério, essa função, caso nós tenhamos as nossas prerrogativas respeitadas. Então, a campanha ela visou conscientizar as pessoas, autoridades que estão no sistema de justiça, de que as prerrogativas são importantes e imprescindíveis para que a advocacia possa ser desenvolvida de maneira plena, sem nenhum tipo de amarras. Com toda certeza, a presença da Comissão Nacional de Prerrogativas no estado do Acre, ela representa um marco e traz para as autoridades que estão no sistema de justiça a compreensão de que o Conselho Federal da OAB tem um compromisso com as prerrogativas, seja em que estado for. Então, eu creio que a partir desse diálogo institucional, das conversas, da demonstração da importância das prerrogativas, eu penso que todas as reuniões que fizemos aqui foram muito produtivas, muito profícuas e que renderão bons frutos. A caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil também esteve em Tocantins. Acompanhe. Visitamos aqui com o Conselho Federal da OAB,
a Justiça Federal, por meio do seu juiz federal, Adelmar Aires Pimenta, também a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, toda a estrutura da Secretaria de Segurança Pública nos recepcionou por meio de seu secretário executivo, delegado-geral, corregedor, e também a Secretaria de Cidadania e Justiça no nosso Estado, tratando de temas relacionados ao interesse da advocacia, prerrogativas da advocacia, a acessibilidade ao sistema prisional e também a toda a regularização, levando a informação, orientação e atualização quanto ao instrumento legal de manifestação do desagravo, que é um instrumento importante para a advocacia, essencial para a ordem dos advogados, um processo qualificado, com provimento próprio, regulamentação própria, garantidos todos os direitos inerentes ao Estado Democrático de Direito e garantindo o direito de manifestação institucional na representação da advocacia e da sociedade civil organizada. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Voltamos, obrigada pela sua companhia. A OAB Nacional participou da sessão solene na Câmara dos Deputados em celebração da criação e instalação do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, o vice-presidente da Ordem, Rafael Horne, reafirmou o elo entre a advocacia e a justiça, pilares indissociáveis da cidadania. Em meados de 2021, o ministro Humberto Martins proferiu uma máxima que ressoa em nossos corações: sem advocacia não há justiça. E sem justiça não há cidadania. Esta frase representa em muito a essência do que defendemos e promovemos na Ordem dos Advogados do Brasil. A advocacia, em sua nobre missão, transcende a mera representação judicial, situando-se como bastião contra arbitrariedades e protetora intransigente das garantias fundamentais. A defesa de direitos constitucionais, pilar de nosso Estado democrático, encontra na unidade interinstitucional e no sistema de justiça brasileiro seu horizonte mais promissor. Nesse sentido, destacamos a parceria histórica entre a Ordem e o STJ, Tribunal da Cidadania, que tem sido crucial para o fortalecimento da democracia e da justiça em nosso país. No Tribunal da Cidadania, a advocacia herda conquistas importantes em prol das prerrogativas profissionais. Vitórias que não são apenas da nossa classe, mas de toda a cidadania brasileira. Pois advogadas e advogados são verdadeiras fronteiras entre a democracia e o autoritarismo. Nossa atuação, amparada pelo respeito mútuo e equidade, reafirma a ausência de hierarquia entre os sujeitos processuais e promove um judiciário mais justo e equânime. E o STJ, em seu imprescindível papel de unificador da aplicação da lei federal, tem sido fundamental nesse processo, especialmente na garantia do direito de defesa, na segurança jurídica e na valorização da advocacia. Com destaque para a recente decisão da Igreja Corte Especial, no julgamento do tema 1076 dos recursos repetitivos, que adotou a fixação dos honorários conforme reza o CPC, um marco na garantia de uma remuneração mais justa para a classe. O STJ também celebrou os 35 anos da Corte em sessão solene, com ministros, advogados e outras autoridades. Celebrar os 35 anos do STJ significa enaltecer os avanços na construção de um sistema de justiça mais justo, eficiente e alinhado com as necessidades e os anseios da sociedade brasileira, ministro Falcão. Nessa data, temos uma oportunidade para refletir sobre o caminho já percorrido e para reafirmar nossos compromissos com os ideais de justiça e democracia presentes na Constituição. A história do STJ transmite com segurança e apego as leis e a Constituição como resposta aos momentos e situações de dificuldades, crises e incertezas, ministra Fátima. Como disse o jurista Bernardo Cabral, ex-presidente nacional da OAB e relator-geral da Constituinte, a Constituição, ministro Barroso, certamente não é perfeita. Quanto a ela discordar, sim. Descumprir, jamais.
afrontá-la nunca. Esse é o espírito do Estado Democrático de Direito. Em nome da advocacia brasileira, expresso nossa gratidão e nosso respeito ao STJ, ministra Maria Tereza, às suas ministras e ministros, servidoras e servidores, pelo trabalho incansável na promoção da justiça e na consolidação do Estado Democrático de Direito. Que possamos continuar juntos, viva o STJ! Neste bloco, a gente vai conferir o que foi o destaque no Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil. Antes da abertura da sessão, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, relembrou aos conselheiros e conselheiras da Ordem sobre a apresentação da PEC do Congresso Nacional para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais, especialmente no STF. Acompanhe. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Casa da Cidadania, tem uma longa história de lutas e conquistas, sempre se mantendo ao lado da democracia e das instituições que fortalecem nosso sistema republicano. Estamos aqui para assegurar que a voz da advocacia seja ouvida, com a devida seriedade e respeito, e não para antagonizar com quem quer que seja. Nossa missão transcende inclinações políticas ou ideológicas. Representamos uma classe essencial para a administração da justiça, como estabelece o próprio texto constitucional. Estamos buscando de forma legítima respostas para o impasse que tem limitado o pleno exercício das prerrogativas da advocacia. O movimento pela PEC é resultado de um trabalho extenso e complexo, no qual buscamos todas as vias possíveis para uma solução pelo diálogo. Vejamos, quando falamos do volume de processos judiciais e dos desafios enfrentados pelo sistema de justiça, é essencial reconhecer que a advocacia não é a causa dessas dificuldades, mas estamos integralmente comprometidos a ser parte da solução. Nossa disposição para colaborar na construção de respostas efetivas é firme e permanente, pois entendemos que a melhoria do sistema judiciário beneficia a sociedade como um todo. Nossa causa na busca pela PEC é, sem dúvida, uma das expressões mais legítimas da defesa contínua que fazemos das prerrogativas da advocacia. Precisamos manter nosso foco, sem permitir que nossa agenda seja distorcida ou politizada por interesses alheios aos da classe. Portanto, peço a cada um de vocês que repliquem esse pedido em suas bases. Advogadas e advogados de todo o Brasil, unam-se a nós nessa causa. Unam-se a nós porque essa é a causa do nosso ganha-pão, da defesa dos direitos e garantias, do direito de defesa, das prerrogativas da advocacia. Apoie essa iniciativa em suas comunidades e locais de trabalho. A OAB sempre foi e sempre será uma instituição da advocacia brasileira. Nessa força, nossa força vem da nossa unidade e do nosso compromisso com a justiça. Reafirmo nosso compromisso com a defesa intransigente das instituições democráticas, mas também das prerrogativas da advocacia. E antes de mais nada, no entanto, lutaremos para garantir que as prerrogativas dos advogados sejam definitivamente respeitadas em nosso país. O Conselho Pleno deliberou sobre os representantes da advocacia no Conselho Nacional do Ministério Público para o biênio 2024-2026. A votação resultou na eleição dos advogados Aurinei Uchoa de Brito e Grace Fonseca para ocuparem as duas vagas destinadas à classe. Eu gostaria apenas de reafirmar o meu compromisso de seguir trabalhando pela advocacia brasileira, com a lealdade e dedicação, seguindo os princípios da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho muito orgulho da caminhada acadêmica, das produções científicas, mas o fator que eu gostaria de apresentar como de legitimação dessa candidatura, que é o que me encoraja hoje a vir aqui pedir o voto de cada um dos senhores e senhoras para essa candidatura para representar a advocacia brasileira no Conselho Nacional do Ministério Público, sem dúvida alguma foram as gestões que eu estive à frente da advocacia no meu amado estado do Amapá. Fui conselheira da seccional por 2 gestões, fui julgadora do Tribunal de Ética. Estando hoje no meu segundo mandato como conselheira federal, eu pude contribuir muito para o fortalecimento da nossa profissão. Participei ativamente da luta pela paridade e também pela atualização das regras da publicidade, quando eu conheci mais de perto a realidade das diferentes advocacias do nosso Brasil. E agora, conselheiros, eu pretendo ser a voz
e a extensão de todas as pautas desse Conselho Federal no Conselho Nacional do Ministério Público. Ainda durante a sessão, também foram eleitos os novos nomes indicados pela advocacia para representar a classe no Conselho Nacional de Justiça durante o próximo biênio. As vagas serão ocupadas pelos advogados Marcelo Terto e Ulisses Rabanera dos Santos. Acompanhe. Quero representar a advocacia perante o CNJ para levar as bandeiras da nossa classe, para lá demonstrar que as nossas prerrogativas não são privilégios, que as nossas prerrogativas elas são garantias de todo cidadão que precisa ser bem representado perante os tribunais, porque eles por si só não têm voz. Quero também, senhor presidente, contribuir com o acesso à justiça, com o aprimoramento da prestação jurisdicional, por isso coloquei o meu nome à disposição. Foram muitas as realizações ao longo desses quase 2 anos no CNJ, conselheira Luciana. E sempre tive em mente 4 diretrizes que me conduziram. Primeiro, a determinação. Segundo, a disciplina. Terceiro, a dedicação. E quarto, talvez o mais importante, a deferência ao sistema Ordem dos Advogados do Brasil. Porque eu estou lá não em meu nome, para pensar como penso, mas para levar o que é o posicionamento e o sentimento da advocacia brasileira perante o que é os serviços, ou que são os serviços judiciários. O Poder Judiciário costumo demonstrar, hoje é serviço que deve prestar contas diária ao jurisdicionado, à advocacia que o representa, e as prerrogativas estão na primeira ordem do dia do nosso trabalho. Esses e outros debates do Conselho Pleno você também confere lá no nosso site. Acesse oab.org.br e fique por dentro. Mudando de assunto, o Conselho Federal da OAB realizou o evento virtual chamado A Gestão das Cidades Sustentáveis em Face da Tutela Constitucional do Meio Ambiente Artificial. O debate envolveu advogados, especialistas e professores de diferentes áreas. As pessoas pensam no campo, pensam nas fazendas, pensam na Amazônia, no Pantanal, enquanto isso milhares de pessoas vêm sofrendo, seja com ocupações irregulares, que todo ano a gente vê a questão das chuvas, o que causa, né? Seja com a exploração de recursos nas cidades. Ali em Alagoas, eu ouso dizer que é um dos maiores casos de greenwashing do mundo, porque é absurdo o dano que causou às pessoas, o dano que continua causando. Então, esse evento veio para isso, para a gente tentar olhar um pouco mais para as cidades, olhar para a gestão ambiental das cidades, partindo da perspectiva que a nossa população vive, na sua grande maioria, nas cidades. E como o homem é o destinatário do meio ambiente equilibrado, falta esse olhar, falta esse compromisso nosso com as cidades, numa tentativa de trazer melhor qualidade de vida, melhor utilização dos seus recursos e proporcionar às pessoas que lá habitam um meio ambiente equilibrado. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana, hein? Até lá!